A gente vai agora concentrar na parte da camada física, né? Que depois a gente, inclusive, vai ver a parte de meio físico, beleza? Mas a gente vai ver a parte de transmissão digital e analógica e os fundamentos que estão na transmissão de dados, beleza? Então a gente vai lá no subsolo aí da camada 1. Bom, então quando a gente fala de transmissão digital, eu estou falando essencialmente de uma transmissão de qual tipo? Banda base ou banda larga? Banda base. É uma transmissão banda base, onde a gente vai ocupar todo o espectro do canal com uma rede só, né? Vai ser uma rede digital. Essa é uma vantagem porque eu não preciso de muita eletrônica para converter o meu sinal, né? Modular o meu sinal, mas eu tenho que ter disponível aí uma infraestrutura dedicada a mim nesse caso, né? Então a gente vai ver 3 casos, né? A conversão quando eu quero transmitir um dado digital sobre um dado digital, que é o mais comum hoje, né? A gente vem lá um dado do computador, ele vai para a transmissão. O dado não sai como sai do computador e cai no fio de maneira livre. A gente tem que entender isso, né? Existe um processo de conversão aí para o sinal ter características para ele conseguir sair numa distância maior, né? Depois a gente vai ver a transmissão analógica digital, né? A conversão analógica digital e os modos de transmissão possíveis. Bom, no sinal de transmissão digital a gente tem esse cenário aqui, ó. O computador, como a gente sabe, né, ele gera sinal no modelo que a gente chama TTL, né? O modelo TTL ou MOS TTL basicamente é o seguinte: 0 e 1, né? Sendo, vamos aproximar aqui, né? 0 e 5 volts, né? Então isso aqui seria 1, isso aqui seria 0 e assim vai embora. Não, considerando o nível de tensão, etc., a gente não consegue diretamente colocar isso no fio. Para comunicação embarcada até funciona a comunicação com o sinal TTL, né? Nesse caso, a gente vai abstrair o TTL, ok? A gente sabe que é TTL, mas quando a gente se refere a TTL, a gente está se referindo ao dado, ou seja, uma sequência de zeros e uns que o computador quer transmitir. Como que esses zeros e uns são representados dentro do computador, vamos ignorar esse processo agora, ok? Mas a gente sabe que a gente quer transmitir uma sequência de zeros e um. Essa sequência de zeros e um, então, ela passa por um encoder, um codificador, e gera um sinal digital, um sinal discreto. Então, repara, esse sinal aqui, né, se a gente fosse passar uma linha, ele é um pouco diferente desse sinal TTL. Né? E aí, que tipo de codificação a gente vai usar? Por que a gente vai usar essa codificação? Que risco a gente corre ao escolher essa codificação e escolher outra codificação? Isso são decisões de projeto quando a gente está definindo um protocolo. Mas se a gente conhece essas características, a gente entende os problemas, entende o porquê de escolher um determinado protocolo em função do outro, num projeto de engenharia, certo? Bom, então para a gente entender o que está por trás disso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um elemento de dado e o que é um elemento de sinal. Um elemento de dado é efetivamente o lógico, o 0 ou 1, né? Eu quero transmitir uma sequência 1, 0, 1, por exemplo. Isso é um lógico, ou lógico binária, né? 1 ou 0. Independente de que nível de tensão isso significa. Elemento de dados é o que eu quero efetivamente transmitir. E do ponto de vista da camada física, lembra? Ela pega um caminhão de bit e transmite. Ela não quer saber o que os bits significam, ok? Então, o elemento de dado para a gente aqui é o bit. E o bit aqui, vocês entendem, é o lógico 0 ou lógico 1. Beleza? Beleza. Já o elemento de sinal é o elemento, ou seja, o sinal utilizado para transportar os bits. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, quais que são os elementos de dados? 1, 0, 1. Aqui, mesma coisa, 1, 0, 1. E aqui, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E aqui, 1, 1, 0, 1. Ou seja, aqui em cada amostra eu transmito um bit, aqui em cada amostra eu transmito 2 bits,
E aqui, numa amostra, eu estou transmitindo 4 bits. Beleza? Então, a gente tem que olhar no intervalo de amostragem. Ó, tá vendo? Isso aqui é o intervalo de amostragem. Beleza? Então, para cada amostra aqui, quantos elementos de dados eu tenho? Câmbio? Parece uma pergunta meio pegadinha, mas não é não. Para cada amostra, em cada amostra, quantos elementos de dados eu tenho? Quantos? Um. Nesse caso aqui também eu tenho um, certo? Certo. Agora, nesse caso aqui, quantos elementos de dados eu tenho nessa amostra aqui, nessas amostras? 2. E aqui eu tenho 4. Porque numa amostra eu estou transmitindo 4 bits de uma vez só nesse último exemplo. Beleza? Tranquilo? Agora, Tranquilo. o que é o elemento de sinal? É o sinal que eu utilizo para representar aquela coisa. Então, nesse caso aqui, quantos sinais eu tenho nessa amostra aqui? Bom, se eu projetasse isso aqui numa parede, eu ia ver, por exemplo, um nível de tensão aqui, certo? Sei lá, vamos supor, menos 3 volts. Certo? Então, nessa intervalo de leitura aqui, quantos níveis de sinal eu tenho? Um também. Pode crer? Já nesse exemplo aqui, ó, em uma amostra, eu tenho 2 níveis de sinal. Tá vendo? Então, aqui ele representa o zero com 2 níveis de sinal, seja lá menos 3 e mais 3. Não interessa qual que é o nível de tensão e que sinal é esse. Mas são 2 níveis, tá claro? Já aqui, ó, eu tenho um nível de sinal só. E aqui eu tenho, na amostra, 3 níveis de sinal. Beleza? Com isso, a gente chega ao nosso R. R é a razão entre o número de elementos de dados e o número de elementos de sinal. Então, ó, o R nesse exemplo aqui, cadê meu mouse? O R nesse exemplo aqui é 1, por quê? Um dado para um sinal. 1 dividido por 1 é igual a 1. Aqui, qual que é o R? Né? Ó, tá aqui. Um dado, um elemento de dado, para 2 de sinal. E aqui o meu R é 2 para 1. E aqui o meu R é 4 elementos de dados para 3 elementos de sinal. Ficou claro o que é o R? É a relação entre elementos de sinal e elementos de dados. O elemento de dados é elemento de sinal. Professor, uma dúvida. Esse R, ele representa alguma coisa que Para que caracteriza o sinal? Por Para exemplo, que igual sinal ruído, eu faço a razão entre o sinal e o ruído, e se tiver alto, eu consigo identificar que o ruído está atrapalhando a transmissão. Sim. Sim, ele vai significar para a gente. Até agora a gente só conhece ele como uma letra, mas a sua pergunta é: para que serve esse trem? Né? Exatamente. Então, o R ele é importante na relação entre uma coisa que a gente vai conhecer agora, que chama taxa de sinal, ou também conhecido, né, como taxa de amostragem. A taxa de sinal, né, o que ela é? É quantos elementos de sinal você pega por unidade de tempo. Ó, então a taxa de sinal é uma novidade agora para gente. É o número de elementos de sinal enviados por um segundo. Essa unidade é dada em baud. Então, não sei se vocês já pararam para ver. Por exemplo, alguém já trabalhou com
comunicação UART? Não. Já trabalhou com comunicação no Arduino com computador? É isso aí. Já Assim. fez? Aí você lembra lá que você escolhia o bound rate? Sim, sim. O bound rate é a mesma coisa que isso aqui, né? Taxa de sinal. É uma tradução de taxa de sinal. Eu posso chamar isso aqui também de bound rate, né? Na verdade é baud rate o nome, né? Eu tenho que policiar. Isso quer dizer o quê? Imagina que você tem um multímetro. Vou fazer um exemplo esquisito, mas seria mais ou menos isso. Tem um sinal passando no tempo aqui na nossa frente. Ó. Tá vendo ele aqui passando na frente? Ó? E aí eu tenho um multímetro aqui invisível na minha mão. Aí eu vou lá, ponho o meu multímetro no sinal, olho a tensão, sai. Olha a tensão, sai. Olha a tensão, sai. Certo? A taxa de bode é quantos elementos de sinal eu pego em um segundo. Entendeu? Se em um segundo eu vou lá e faço 5 leituras, ou seja, faço 5 aquisições de sinal lá, eu tenho 5 bodes. É uma taxa de captura de símbolos de sinal. Esse símbolo de sinal, por exemplo, pode ser um nível de tensão, pode ser uma variação de tensão, pode ser corrente, pode ser qualquer coisa, mas é um sinal. Beleza? Beleza. Já a taxa de bit, que é a taxa de bit, né, que a gente já está habituado aí, tem a ver com, uma vez que eu peguei esse sinal, eu vou associar esse sinal com um padrão de bits. Pode ser um padrão de um para um, né, um sinal para um bit, ou pode ser, igual a gente viu ali, um sinal representar um padrão de 4 bits e assim sucessivamente. Eu posso pegar um padrão de 3 sinais para identificar 4 bits e assim vai. Isso relaciona o R daí, então, ele surge para relacionar a taxa de bound rate com o bit rate aqui, ó, que é a taxa de bit. Beleza? Acaba que faz sentido, né? Se o teu R é igual a 1, o que implica? Que a taxa de símbolo é igual à taxa de bit. Beleza? Só que nem sempre. Vocês já viram lá que às vezes o pessoal usa, quando vai configurar o Arduino, eu configurei 9.600 baud, mas aí fala bit por segundo e utiliza isso de maneira, mas é baud ou bit por segundo? Bom, o baud só vai ser o bit por segundo se o R for 1. Se a relação entre número de sinal e número de bit, número de elemento de sinal e número de elemento de bit for 1. Nem todas as codificações de sinal isso é verdade. Beleza? Beleza. Então, na média, a gente vai aproximar para essa fórmula aqui, ó. Porque a gente pode ter representações de sinais positivos e negativos, e aí, na média, né, eu tenho esse caso onde tudo 0 ou tudo 1, né, que seria a taxa mínima de amostragem, e a taxa máxima de amostragem é quando eu tenho que pegar uma sequência variante de zeros e uns, né? Então eu tenho que amostrar mais vezes, concorda? Aqui eu amostro o mínimo de vezes possível para pegar esse sinal. Então a relação entre o máximo e o mínimo, né, de vezes aqui, ele cria essa constante C, que na média, então, a taxa média de amostragem, ela vai ser sempre meio de N sobre R. Beleza? Então essa aqui é uma fórmula importante que relaciona a taxa de amostragem média com considerando um sinal digital aperiódico, certo? Lembra? É difícil a gente... não, aí aqui no caso, né? No caso médio, a gente vai ter que ter o R igual a 1, a gente vai ter metade da taxa de bit, na média. Beleza?
Entenderam de onde saiu esse meio? Sim. Porque o sinal ele é aperiódico. Como a gente não tem uma periodicidade no sinal, a gente vai ter uma taxa de amostragem mínima e máxima para pegar os diferentes padrões de sinal que vão vir por aí. Então, na média, a gente tem essa fórmula aí, beleza? De toda forma, o que a gente pode considerar? Que, como a taxa de bit é proporcional à largura de banda, né? A largura de banda aqui eu estou falando em hertz, tá? Eu vou ter que a taxa de amostragem, ela também vai ser proporcional à taxa. Quanto mais eu amostro o meu sinal, mais frequências eu vou conseguir capturar. Faz sentido, não faz? Então, a largura de banda mínima em função de uma taxa de bit, eu posso relacionar a taxa de amostragem mínima. Então, o mínimo de largura de banda, como a gente sabe que um sinal aperiódico é difícil de caracterizar bem o espectro dele, né? Mas eu posso dizer que a banda mínima, ó, eu vou escrever aqui para ficar ficar mais natural, né? A banda mínima, que é proporcional à taxa de amostragem mínima, ela vai ser igual, então, a C vezes N, que é a taxa de bit, vezes 1 sobre R. Ok? Já, então isso aqui é o mínimo da banda. Agora, qual que é o máximo da banda que eu preciso, né? Se eu tenho a largura de banda mínima, eu vou ter uma taxa, eu posso também vincular a uma taxa de bit máxima em função da minha largura de banda disponível, que vai ser banda vezes, eu só, né? O que eu vou deixar entre parênteses, tá? Vai ser a banda vezes o R vezes 1 sobre o C que vai ser a taxa média de amostragem aí, que geralmente é meio. Na média aí, no sinal médio, e na média você tem os dois casos, beleza? Mas isso é uma aproximação, obviamente, de um sinal aperiódico, beleza? Tranquilo? Tá claro o que é uma taxa de sinal? Que é medida em bodes. Sim. Bom, agora, quando a gente vai escolher um sinal, a gente vai escolher um sinal com um conjunto de níveis e características que resolvem problemas ou potencializam características positivas ou ou melhoram características negativas, certo? Então, quais são as características que afetam a transmissão de um sinal digital? Vamos fazer o esforço de imaginar que a gente tem dois exemplos de sinal digital aí, tá? O que acontece quando você vai transmitir um sinal? O valor do sinal, ele tem uma característica no tempo diferencial, porque eu sei que o nível de tensão, ele é um incremento ou um decremento em função do sinal anterior que eu li. Pode crer? Então, se eu vou lendo, eu li 5 volts, 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 eu vou ter uma linha reta, certo? Nós sabemos que uma linha cravada, 5 volts na natureza, vai ser difícil. A gente vai ter uma pequena oscilaçãozinha ali, né? Certo? Certo. Mas o que acontece, por exemplo, se meu ground, o meu referencial de terra, durante a minha leitura ficar flutuando? O valor de tensão que eu li em função do anterior, ele vai oscilar no tempo, não vai? Sim. Isso cria o efeito da linha base móvel. Ou seja,
a variação no referencial de leitura, ou seja, para eu saber quanto que eu tenho de leitura, eu tenho que saber quanto em função de quê, né? Do zero, certo? Essa flutuação, ela pode acumular erros de leitura. E aí, dependendo de como ela variar, ela pode fazer com que a leitura aconteça de forma equivocada. Ou seja, eu tenho uma variação de referencial que faz a minha leitura, que era para ser reta, variar e ir lá para baixo. É mais ou menos aquela ideia assim, vai escrevendo mão de zero. Aí você vai escrevendo, sua mão vai indo para baixo, até com um ponto que você sai do nível da referência, entendeu? Então, a linha base móvel, ela é um problema, porque se o valor do transmitido começar a flutuar por uma questão de referencial, eu posso transmitir 1 e quem receber achar que recebeu 0, dependendo do padrão de codificação. Certo? Faz sentido? Deu para entender? Sim. Então, um dos aspectos relevantes na escolha do meu sinal é evitar que aconteça esse drift, né, esse escorregamento do referencial. Ok? Esse é um dos problemas. Outro problema, componente DC. Componente DC a gente caracteriza o quê? Na frequência zero você tem ali uma componente de mais energia, certo? Qual que é o problema da componente DC? Supletivo. Nada? Se eu tenho um valor representativo aqui, né, e por alguma característica do meu canal eu não consigo passar frequências próximas de zero, é difícil de aceitar que quanto mais componente DC eu tiver, mais difícil vai ser para levar o meu sinal numa distância maior? Deu para entender? É horrível falar sem olhar rosto, porque daí você não sabe se o silêncio é... Professor, eu não confesso que eu não entendi, não. Beleza, vamos de novo. Qual que é o problema da componente DC? A componente DC ela é muito mais sensível ao efeito de perda de energia, concorda? É claro que você pode perder energia em todas as componentes, mas se você perder a componente DC, você afeta o que no sinal? Principalmente esse degrau aqui, concorda? Sim. Né? Se ele aumentar ou subir muito, eu posso ter erro de leitura. E quanto mais componente o meu sinal, quanto mais componente DC eu tenho, provavelmente o meu sinal vai ter mais dificuldade para ser decodificado em longa distância, porque eu vou perdendo por efeito Joule. Ah, entendi. Certo? Um sinal que ele tem tanto DC como variável, né? Ele tem os harmônicos, mas acaba que a concentração de energia dele fica maior. Onde que está mais concentrada a energia nesse sinal? Está aqui, não é? Sim. Então esse sinal ele pode chegar do outro lado bem miudinho, dependendo da distância. Quanto maior for a distância, maior vai ser essa atenuação nesse ponto. E dependendo da estrutura, né, eu vou precisar ter uma característica mais de curta distância nesse sinal. Vai ser um sinal de mais... Então a ideia é por trás disso. A componente DC, ela afeta o alcance do sinal. Por quê? Eu vou ter que recondicionar esse nível de altura do outro lado. E, eventualmente, se eu perder, eu posso ler o valor indevido. Agora entendi, professor. Porque essas outras componentes aqui, elas garantem o quê? Né? Que esse formato meio quadrado aqui. A gente vai fazer um laboratório desse. Mas se a gente perder a componente DC, a gente perde essa altura aqui. E, eventualmente, o nível ali, né? Porque quando a gente tem essas componentes transitórias,
a gente lê sempre dentro de uma faixa, né? A leitura não é pontual, como parece aqui, ela é dentro de ela excursiona dentro de uma faixa aqui, né? Então vamos supor que isso aqui é o lógico zero. Então qualquer valor que eu ler transitando aqui, eu vou ler. Mas ter um sinal com muita componente DC significa que eu tenho muita energia concentrada sem alteração, sem variabilidade, parada, entendeu? Transmitir essa energia, entre aspas, parada ali no espectro zero, que é eu mantive uma energia num determinado ponto, depois mantive em outro, depois mantive em outro. É diferente dos outros sinais que são, vamos dizer assim, que são variantes, são senoidais, que já vêm agregados ali, né? Deu para entender? Sim, sim. Então, assim, a ideia de componente DC, ela não é desejável. Quanto mais componente DC eu tiver, mais o meu sinal ele é condicionado a curtas distâncias. Ok? Ok. Outro problema de um sinal é você perder sincronismo, ou seja, perder a referência da amostragem. Se o receptor amostra deslocadamente, eu vou transmitir 1 e ele vai receber 0. Esse é outro problema. Certo? Sim. Então, existe, por exemplo, se eu pegar esse sinal aqui, vamos pegar esse exemplo. Tá vendo aqui, ó, uma sequência de 0, olha o que acontece. Eu posso perder sincronismo nessa sequência ali, porque eu não sei. Eu vou lendo uma sequência cumulativa e eu posso perder onde que terminou o último 0 e onde começou o próximo. Pode ter um desalinhamento. Sacou? Ó, Sim. aconteceu aqui, ó. Aqui ele está mostrando, ó. Ele começou a mostrar do lado errado, ele começa a ler valores errados, ó. Então ele transmitiu isso e olha o que foi recebido. Então, existe forma de, via sinal, você garantir o sincronismo. Lá em arquitetura, quando a gente vê arquitetura, uma das formas de você fazer dois microcontroladores que estão próximos terem sincronismo é você ligar um clock de um no outro. Mas propagar o clock num sinal paralelo é uma fonte de interferência, porque eu tenho um sinal variando num cabo próximo, ele pode induzir tensão no cabo do lado, então isso não é desejável. Então, assim, tem como a gente embutir sincronismo num sinal? É isso que a gente vai ver. Então, a gente viu linha base móvel, né, o que a gente também chama de drift do sinal, que é aquele quando ele perde a referência. Componente DC é um problema e o sincronismo é outro problema. Beleza? 3 até agora. Outras questões, por exemplo, o sinal tem recurso para ter mecanismos embutidos de detecção de erros? Se tiver, na camada física eu vou poder detectar erro de transmissão. Se não, eu tenho que levar esse problema de detecção de erro para as camadas de cima. Eu tenho imunidade a ruído e interferência. Lembra que eu falei da leitura diferencial? Então eu posso ter um sinal que eu leio o nível pela diferença de dois fios, por exemplo, certo? Mas o sinal, ele tem condicionamento que minimiza isso? É complexo gerar esse sinal, ou seja, eu preciso de um recurso computacional para controlar isso? Isso são outros aspectos que a gente tem. Então, são os 3 principais, mais esses aqui, beleza? Complexidade, imunidade a ruído e interferência e detecção embutida, detecção de erro embutido. Beleza? Tranquilo? Até aqui? Tranquilo. Beleza, então até agora a gente viu o que é a taxa de sinal, ela surge aí para a gente pegar símbolos no fio, certo? E a gente viu que tem características no sinal que podem degradá-lo ou né, que não são desejáveis, ou essas características de um bom sinal. Agora a gente vai ver o sinal. A gente vai ver primeiro a codificação de linha. Cadê meu cursor? Aqui, ó. A codificação de linha. O que é a codificação de linha? Bom, eu tenho aqui
uma memória, a memória vai ter bits. Da memória, eu passo os bits para o fio. Então, a sequência de zeros e uns que estão aqui, eu vou converter ela num sinal. E eu vou ter que codificar para a linha, ou seja, para sair da memória e ir para o fio. Então, eu vou ter uma relação de bits aí. Os bits que eu tiro da memória e ponho no fio. Tiro da memória e ponho no fio. Isso considerando o sinal digital. Então, o sinal digital, ou a codificação de linha, né? Ou seja, a codificação de linha nada mais é que o padrão de sinal que você está usando digital. Qual é o formato dele, beleza? A gente tem essas 5 famílias, vamos dizer assim. Se a gente pudesse pegar todos os formatos possíveis, né, segundo o autor Frozen, a gente poderia categorizar nesses 5 níveis. Os sinais unipolar, polar, bipolar, multinível e multitransição. Aí você pode falar, ferrou, vou ter que decorar isso tudo. Não. Se você entendeu as características do sinal, é só você vir atacando o que o sinal tem de característica positiva e quem complementa ele. O principal que eu gostaria que vocês memorizassem ou assimilassem é esse aqui. A gente vai ver por quê. Beleza? Os outros é saber que existe, entender o que é, mas assim, vai ser uma coisa mais distante da realidade de vocês, porque é muito telecom isso aqui. Beleza? A não ser o Manchester. O Manchester está muito no dia a dia das redes de automação legada, beleza? Beleza. Então a gente vai ver aqui formatos de sinal para transmissão em linha. Bora lá. O primeiro é o unipolar. O que é o sinal unipolar? É aquele que só está de um lado de um polo só. Unipolar. Beleza? Então, por exemplo, o sinal TTL é um sinal unipolar. Só que o TTL é para sistema embarcado. Então, um sinal unipolar muito famoso é o NRZ unipolar, né? Então, o esquema, né? O esquema aqui vamos traduzir como padrão, né? Esquema. Esquema em português é meio esquisito de falar. O esquema assim, é o formato, tá? Então, a gente tem o formato NRZ unipolar. Aí o autor exemplifica que ele fica só de um lado do polo, e quando você tem tensão, representa 1, e quando você não tem é 0. É o famoso TTL. Beleza? Transistor to transistor logic, é a mesma, igualzinho. Aí essa tensão vai ser 5, 3 e tal. O que acontece? A energia normatizada desse cara, ela não é 0, né? Por quê? Eu sempre vou ter energia acima. Se ele fosse apolar, eu teria energia positiva aqui, energia negativa aqui, uma compensaria a outra. Neste caso aqui, né, na média, vamos dizer assim, normatizado, você sempre vai ter uma energia agregada ali. Então, por essa razão, não é possível você transmitir em longa distância o sinal TTL. Por quê? Você vai perder o sinal rapidamente por efeito Joule, porque ele tem uma energia concentrada ali. Mais ou menos pela mesma razão que você não transmite em sinal DC. Você não já viu uma transmissão em DC? Não é muito conveniente porque é mais cara. Certo? Você transmite em AC. Certo? Deu para entender a ideia? Sim. Bom, aí, então, vem o NRZ polar. Ah, e eu esqueci de falar. Por que é NRZ? Porque durante o intervalo de amostra, ele não vai a 0. Tá vendo? Ele fica sempre... Então, todo sinal que tem esse formato estável durante a amostra, a gente chama de NRZ. Beleza? Então, o polar, ele vai ter uma representação num polo positivo e num polo negativo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho V e menos V. Então, quando é mais V é 0 e quando é menos V é 1. Então, esse é o padrão NRZL. É só você saber, o NRZL é invertido do NRZ.
O 1 geralmente é o negativo e o 0 é o positivo. Mas não tem nada de mais memorizar isso. É só... Já o invertido, o NRZ invertido, o que ele muda é a transição. Ou seja, o 0 tem transição, o 1 não tem transição. O 0 tem transição e o 1 então, se tem transição, o próximo... Se não tem transição, né, o próximo bit é 0, né? Então, tem transição 1, não tem 0, não tem 0. Tem 1, tem transição 1. Então, o NRZI, ele faz pela transição ou não do sinal. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, esse é o sinal NRZ polar, ou seja, ele é polarizado, ele tem uma representação em cada... Agora eu vou perguntar. Por que o R desse sinal é 1? Câmbio? Boa pergunta. E aí, Magno, por que esse sinal é 1? Por que o R é 1? É só olhar aqui, ó, no intervalo de amostra, exatamente, um dado, um nível. Um dado, um nível. A mesma coisa vale aqui, porque aqui, na verdade, ele está dando uma transição, mas é a mesma coisa, né? Certo? Então, o R é 1. Certo? Certo. Lembra da fórmula da taxa de amostragem média? Ela é igual a meio da taxa de bit vezes o R. Se o R é 1, o que significa? Que a taxa de amostragem ela vai ser metade da taxa de bit. Olha que maravilha. Quer dizer que a frequência em hertz que eu preciso é metade da taxa de bit, proporcionalmente dizendo. Beleza? Professor, essa frequência que você precisa para mostrar o sinal, né? Frequência de largura de banda. Ah, sim, largura de banda. A largura de banda em frequência, ela vai ser menor. Sim. Um canalzinho com menor largura de banda, eu consigo passar um sinal NRZ. Deu para entender? Entendi. Em função da taxa de bit que você colocar. Aqui, né, a gente achou por que ela é meio aqui, beleza? Só que o que acontece? Esse sinal, se a gente fizesse aí uma normatização dele, da frequência que ele usa, dividido pela taxa de bit, a gente chegaria nessa concentração de energia aqui. Né? Eu posso dizer que esse sinal tem ou não tem componente DC? Ó, frequência dividido pela taxa de bits, ou seja, se eu aumentar a taxa de bit, eu vou precisar de mais frequência. Né, daria um sinal. Agora, se eu dividir um pelo outro, eu vou deixar confinado ali a proporção na relação entre frequência e taxa de bit. Só que, independente disso, isso aqui está no domínio da frequência. Eu estou pegando a frequência e só normatizando ela em função do... né? Beleza? Frequência é proporcional à taxa de bit. Eu só estou normatizando para o valor ficar confinado. Então, isso aqui é domínio da frequência. Então, esse sinal, olhando esse gráfico, ele tem componente DC ou não tem? Câmbio? Professor, eu diria que não, porque não acontece aquele drifting, né? Isso mostrou anteriormente. Mas a componente DC, ela não tem relação com o drift, né? Drift não, O o, drift é quando você tem alguma variação da referência do zero. Ou seja, um problema de aterramento, por exemplo, você vai ter o drift, ou quando. E ele vai
aparecer principalmente quando você tem uma sequência de zeros ou uma sequência de uns. Aí você tem um problema de aterramento e uma sequência de zero. Aí a referência pode, ó, sacou? Entendi. Agora, como é que você minimiza o drift? A gente vai ver depois, no próximo slide. Mas se você fica fazendo uma leitura constante do mesmo valor de tensão, você fica exposto ao drift. Concorda? Se você não tiver uma boa referência de zero. A componente DC está associada com energia na frequência zero. Esse sinal tem ou não tem componente DC? Tem porque a maior energia está concentrada na frequência zero? Exatamente. Ó. A gente está vendo um pico aqui, né? Cadê meu mouse? Opa, tá aqui. Beleza? Logo, esse sinal, ele é adequado para transmissão em longa distância? Assim, grande distância? Não. Não. Eu não estou discutindo a distância máxima, isso é muito mais complexo, mas é uma noção que a gente vai criando, né? Então, o NRZ, ele vai ficar confinado aí em redes locais, desculpa. Beleza? Beleza. Bom, aí a gente tem uma segunda variação, que é o return to zero. No return to zero, o que a gente tem? A gente tem o zero, mas no meio do clock, a gente tem sempre uma mudança indo para zero, tá vendo? No meio do bit. Ele sempre vai, ó, ele começa, por exemplo, polar aqui, né? Negativo, vai para o meio, fica. Depois sobe 1, depois desce e vai para o meio. 0, vai para o meio e volta. Tá vendo? 0, vai para o meio e volta. Observou? Sim. Eu tenho, qual que é meu R? Eu tenho um dado para 2 símbolos. Beleza? Tranquilo? Se eu tenho isso, a minha taxa média de amostra vai ser N sobre R, que é meio. Não, 1 sobre R, né? Desculpa. 1 sobre meio. 1 sobre meio, 2 vai para cima, 4 com 2. Então, no caso da codificação RZ, a taxa de amostragem, ou seja, a largura de banda é diretamente proporcional à taxa de bit. Beleza? Então, se eu escolher a NRZ, eu consigo passar uma taxa maior de bit numa largura de banda menor. Se eu escolher a RZ, eu tenho que ter uma taxa de bit proporcional à largura de banda de frequência. Ok? Ok. Só que a gente tem uma vantagem, ó. Normatização do domínio da frequência dela, ó, o que acontece? Não tem tanta componente DC. É fácil prever isso porque eu estou na média sempre indo para baixo e para cima. Certo? Porque eu forço sempre no meio do bit uma transição para o meio. E acaba que, né? Dá para entender isso? Na média, você nunca está parado. Se eu nunca estou parado, né, na média, eu vou deslocar as frequências próximas de zero, ficar parado muito tempo. Deu para entender essa analogia? Assim, é um pouco difícil de entender, mas assim, você fica menos parado, o sinal fica menos parado, logo ele tem menos componente DC. Beleza? Beleza. Beleza. Só que o RZ ele não é utilizado. O RZ, a ideia NRZ mais RZ leva a gente ao padrão Manchester. E aí, quando eu tenho o NRZL, eu tenho Manchester. Quando eu tenho o NRZI, eu tenho Manchester diferencial. Qual que é a ideia do Manchester?
Tá vendo? Ó, 0 começa no alto, termina embaixo e tem uma transição no meio. O 1 começa embaixo, vai para o alto e tem uma transição no meio, e assim vai. E o invertido é aquela história da transição no próximo. Beleza? Qual que é o R no caso do Manchester? Eu sempre tenho um bit para 2 níveis, obrigatoriamente, concorda? Sim. Então, o Manchester, ele onera a minha taxa de banda, né? Minha largura de banda. Opa, cadê? Né? Então, ops, tá aqui. Então, a taxa de amostragem média, que é proporcional à largura de banda, ela vai ser igual a meio vezes n sobre 1 sobre meio, que dá n. Então, o Manchester, né, ele vai ocupar a largura de banda toda ali disponível. Só que qual vantagem ele tem? Bom, imagine que eu tenho uma sequência de zeros. Eu vou sofrer com drift, Igor? Não, porque você vai estar sempre descendo, né? Sempre a borda de descida. Eu estou sempre forçando uma subida ou uma variação no bit. Eu não fico constantemente no valor. Então, olha que legal. O Manchester, ele pega o RZ e dá resistência a drift, por sinal. Quer dizer que é imune? Não. Se você tiver um aterramento muito vagabundo, não tem variação que funcione. Concorda? Mas se você tem um aterramento ali que oscila pouco, esse retorno constante do sinal para um nível faz sempre a leitura variar em função do valor alto para o valor baixo. E aí você consegue verificar que, né, você voltou para um padrão alto. E aí você corrige o drift. Beleza? Beleza. Bom, pelo sinal normatizado aqui, ó, a associação, ó, eu estou sempre mudando no meio do bit para o centro. Se o RZ tinha aquela, né, ausência de componente DC, o Manchester também vai ter. Então, provavelmente eu consigo identificar o sinal Manchester estando mais longe, porque ele tem menos efeito da componente DC, porque eu sempre estou transitando para o centro nele. Eu não fico segurando uma componente DC para baixo ou para cima. Beleza? Beleza. E ele ainda tem o benefício de que sincronismo. Porque ele sabe que a transição para o meio acontece no meio do clock. Se um dos leitores ou receptores se perder, ele sabe que quando transitar na tensão zero ali é o meio do clock. Então ele garante também sincronismo. Então repara, só a estratégia de gerar o sinal, no caso do Manchester, torna o sinal muito mais robusto. Com isso, a camada superior pode ficar tranquila em relação a alguns aspectos, por exemplo, sincronismo. Eu não preciso ter uma eletrônica muito sofisticada para garantir sincronismo. O próprio sinal já tem esse. Se a camada de baixo do modelo OSI resolve, a camada de cima fica mais suave, concorda? Aham. Eu não preciso ficar tão desesperado com aterramento, mas né, é sempre importante você ter um referencial ok, mas o sinal tem uma certa robustez com aterramento. Ainda se eu faço uma leitura diferencial, né, os níveis de tensão é sempre diferencial, ainda tem uma imunidade a ruído, mas isso é uma variante. O sinal aqui não está dizendo se ele é diferencial ou não, né? Ele só está falando que está lendo o nível de tensão. Se esse nível de tensão é a diferença de 2 níveis, eu tenho uma leitura diferencial, eu tenho imunidade a ruído. Beleza? Beleza. Deu para guardar as características do Manchester? Porque quando eu aprendi isso, e quando a gente sempre vê do estilo decoreba, né? Ah, o Manchester, o 01, mas não é isso que importa. O que importa é quais as características desse sinal que ajudam na transmissão. Beleza? Isso está claro? Pessoal? Sim, sim. Wagner, beleza? João, eu não sei se o João pegou o fio da meada aí. Beleza. Bom, aí agora eu vou passar por alguns outros padrões de codificação para vocês conhecerem. Em alguns momentos do curso eu posso fazer referência a eles, né? Então, outro padrão de codificação de linha é conhecido como esquema
AMI ou pseudo-ternário. Como é que ele funciona? O 0 é 0 e o 1, ele ora oscila com tensão positiva, ora com tensão negativa. Beleza? O pseudo-ternário é o complemento da AMI, ele é o contrário, a regra vale para o 0 e no 1 ele é parado. Beleza? Qual que é o R? Qual que é o R agora, Igor? Responde para mim rápido. O R é 1 porque só tem uma variação. Só tem uma variação. Top. Entendeu? Um bit, né? Claro, ver esse gráficozinho aqui não seria trivial da gente plotar ele, a gente teria que caracterizar. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer isso lá no MATLAB. Mas por esse gráfico aqui, a gente vê que ele não tem componente DC, né? E sabendo o R, a gente sabe a taxa de amostragem e qual seria a relação com a largura de banda em Hertz necessária para uma referida taxa de bit. Beleza? Tá vendo? Beleza. Os sinais que equilibram polo positivo com polo negativo, eles tendem a ter a componente DC para o lado. Eles tendem a não ter componente DC. Lógico, né? Eu não preciso manter um nível, né? Componente DC envolve algum sinal parado, concorda? Beleza? Então, quando você não tem muito sinal parado, você, para descobrir, interpretar esse sinal do outro lado, você precisa de uma eletrônica muito mais simples. Porque você vai ter que pegar variações. E ler variação, ler mudança é mais fácil do que ler valores fixos, né? Porque eu tenho que condicionar o meu sinal para interpretar. Dá para aceitar isso? Sim. Beleza. Então, a AMI e pseudo-ternário são essas variações aqui. É um outro exemplo de uma outra estratégia, né? De deixar o sinal sem componente DC e, no caso aqui, com uma largura de banda menor, o R1. Existem outros padrões de codificação de bits que eles têm essa nomenclatura aqui, ó. Um número B, um número L, onde B, eu tenho aqui, no caso aqui seria M, né? M elementos de dados em N elementos de sinal. A única questão aqui é que eu preciso ter mais sinal do que dado. O que é isso, por exemplo? É você ter 5 bits em 7 sinais. Para quê? Se eu tenho isso, esse padrão, eu vou ter mais combinações de sinais do que combinação de bit. Então, essa codificação aqui, ó, você concorda que se o N é maior que o M, implica que eu tenho mais níveis, eu tenho mais combinação de L, é maior que a combinação de bit. Pode crer? Se eu tenho mais combinação de níveis possíveis, eu tenho representações que eu não estou usando para nada. Eu não estou transmitindo bit ali. Essa combinação de sinal existe e ela não está transmitindo nada. Ela pode, por exemplo, servir para sinalizar alguma informação, para algum tipo de controle, tratamento de erro, algum comando, alguma informação de controle. Entendeu o esquema? Então, a nível de sinal, você manda informações embutidas com os dados. Por exemplo, eu tenho a codificação multinível 2 bits em uma quadratura. O que quer dizer isso? Ó, uma quadratura, eu tenho 4 possibilidades de sinal. Neste caso aqui, eu tenho 2 bits. 2 bits, eles cabem exatamente em uma quadratura. Tem que ser menor ou igual, né? Pode crer? Então, usando 4 níveis de sinal, eu consigo transportar em uma amostra 2 bits. Olha o meu R. Meu R foi para 2. Minha taxa de bits duplica em relação a se eu não estivesse usando o R2. Beleza? Então eu consigo transmitir mais bits com menos frequência. Se a gente imaginar que as frequências servem para a gente conseguir transportar bit, aqui eu estou otimizando a minha transmissão.
Só que você tem a componente DC nesse sinal, né, professor? Isso aí, garoto. Eu tenho a componente DC, então eu tenho, né, não existe almoço grátis, né? Você ganha de um lado, você perde de outro. Eu não tenho como compensar o mesmo número de energia no polo positivo e negativo, eu vou ter problema para decodificar esse sinal. Então, quanto mais sinais eu tiver, mais difícil é para interpretar, principalmente porque eu posso ter degradação na componente DC e ler um sinal errado. Beleza? Um outro exemplo, olha que maneiro, esse aqui. Esse aqui, ele transporta de uma vez só 8 bits, 1 byte, em 6 ternários. Olha que doideira. Respire e vamos entender. Ele transporta um padrão de 8 bits em um formato padrão de sinal que tem 3 níveis. Tá vendo? 3 níveis? Só que esse sinal, ele tem um desenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele tem 6 símbolos. Né? Qual que é o R aqui? 8 sobre 6. Porque é como se eu tirasse uma foto desse padrão aqui. Ó. Esse padrão de desenho corresponde a esse bit. Esse padrão de desenho aqui corresponde a esse byte. E assim vai sucessivamente. O formato da sequência de 6 amostragens dá o padrão de 8 bits. Beleza? Ficou claro? Beleza. Este é um esquema utilizado no Ethernet de 4, o 4T lá, o Fast Ethernet. É uma estratégia para você não ter que botar muitos sinais, porém você cria um padrão de sinal dentro de um intervalo de tempo. Para você, mas como é que é essa mágica? O clock do sinal, para eu interpretar, ele é menor, ele é maior, né? O clock, a frequência é maior, o período é menor do que o clock do bit. Então, a nível de sinal, ele usa um clock que eu consigo contar 6 ciclos e ler um símbolo. Esse símbolo que vocês estão vendo que eu destaquei. Porque durante o clock da sinalização, ele leu 6 valores de tensão, que variam entre 3 possibilidades. Cada combinação nessas 6 posições, com essas 3 possibilidades, mapeia 8 bits. Deu para entender? Sim. E aí, cara, essas combinações vão surgindo. É claro, isso é uma questão de domínio de telecom, a gente não precisa se preocupar e tal, mas é para a gente entender que não tem magia, né? Você vê esses protocolos, agora esse protocolo dobrou a vazão, triplicou. Ele usou alguma estratégia. Por quê? Existem várias formas de codificar e também de modular. A gente vai ver em transmissão analógica lá que a gente tem também as modulações que usam dessas estratégias de associação de múltiplos bits em múltiplos sinais. Isso funciona aqui na codificação também, em transmissão digital, ok? O Ethernet é um exemplo de transmissão digital, aí, o Fast Ethernet é o de 100 megabits por segundo. Um esquema multinível, cara, é esse aqui, é utilizado no Giga Ethernet. É o 4D PAN5. Né? 4 dimensões, 5 níveis de pulso, modulado em amplitude. Esse aqui é meio louco, assim. Qual que é a ideia? Ele mapeia aqui, né, nesse exemplo aqui, ó, eu estou mapeando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, vocês pegaram a ideia da taxa de símbolo, né, da amostragem aqui, ela tem, né, na hora de interpretar o símbolo, eu vou ter que estar num clock menor que o clock da transmissão, né? Então eu tenho um clock global aqui, que é daqui para cá, mas na hora que eu vou identificar o símbolo, eu tenho um clock menor, que é ali vamos dizer assim, um referencial ali de linha. Pode crer? E aí o que ele faz? Para cada janela, então assim, ele pega o primeiro pulso, mapeia num nível, o segundo pulso no outro nível, e o terceiro, ou seja, ele mapeia na taxa menor de bit.
Então, os 4 intervalos que ele tem, né, de símbolo, ele transmite em 4 fios diferentes. Então, eu quadruplico eu duplico a minha taxa de transmissão. Por quê? Eu pego parte do meu sinal, do meu padrão de leitura, e coloco ele em cima de um fio independente, de um canal independente. E eu mando os 4 canais em paralelo. Isso é o que faz ou seja, o Giga Ethernet, se você pegar um cabo UTP, a gente vai ver depois, ele tem 8 fios, ele tem 4 pares. No Fast, ele só usa 2. No Giga, ele usa os 4, justamente porque ele faz isso. Ó. Cada fio transmite uma parte do sinal amostrado na codificação de linha. E aí eu quadruplico a taxa de amostragem. Porque eu dividi ela. Então é como assim, eu tenho 4 canaizinhos pequenininhos. Só que eu transmito um sinalzão um pouquinho em cada um. E aí eu não preciso ter um canal com grande largura de banda. Eu uso 4 canaizinhos com pequena largura de banda e sobre ela eu coloco um sinal. Eu meio que espalho, né, a demanda de largura de banda pelos canais. E aí quando você soma ali, ó, 250 mais 250 mais 250 dá 1 giga. Só que você transmite 1 giga em cima de canais de 125 megabounds, aproximadamente 125 MHz, que seria o cabo Cat5e. Então eu tenho 125 Hz, eu duplico a minha amostragem, né, pelo padrão do sinal, e aí eu transmito 250 megabits em cada fio, em cada par de fio. Aí, ou seja, somando eu tenho 1 giga. Beleza? Um último padrão, que é o multitransição, a sequência de bits depende de uma máquina de estado, ou seja, a complexidade dele é bem alta. Então, ele define o nível de tensão em função dessa máquina de estado. Então, veja, já é um modo bem mais complexo, né? Que ele vai definir quando é positivo e negativo para... Um exemplo é o MLT3, então isso também existe. Enfim, deu para ter uma visão geral sobre os esquemas de codificação de linha, ou seja, o esquema de conversão de bit em sinal digital e qual o benefício de alguns tipos de sinais digitais? Então, ó, a gente tem benefício na otimização da largura de banda necessária em Hertz, porque no final das contas, essa codificação vai ter que ir para um fio. E esse fio tem uma largura de banda. Se eu utilizo uma codificação que, para uma determinada taxa, precisa de menos largura de banda, eu vou usar um fio mais barato, mais fino, por exemplo. Beleza? E aqui estão as características embutidas. Então, unipolar, ele é custoso, não tem autossincronismo e pode ter uma longa sequência de zeros e uns, né, e ter o drift. O NRZ 0 e 1, ele não tem sincronismo, né, e se tiver uma longa sequência de zeros e uns, aparece a componente DC e o drift. O AMI não tem sincronismo. Agora, o bifase aqui, que é o Manchester, né, ele precisa de mais largura de banda, porém ele é autossincronizável, não tem componente DC, mas ele precisa de mais banda. Fechou? Fechou. Na próxima aula, a gente vai falar agora de codificação de bloco, que eu vou pegar um conjunto de bits e vou transformar num outro conjunto de bits para ir para o fio. Beleza? Para dar algum, né, codificação de erro, para dar controle, alguma coisa. Então, a codificação de bloco, geralmente, ela vem antes da codificação de linha, para você poder agregar informação naquele sinal. Isso aqui a gente vê na próxima aula, beleza? Deixa eu ver se dá para... melhor. A gente vê isso aqui rapidinho. Alô? Alguma dúvida aí? Alô. Tranquilo. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, professor.